O profeta nos explica o seguinte, e eu sempre achei isso aqui muito maravilhoso, porque explica uma grande realidade e traz um entendimento tão profundo para os nossos dias. O profeta disse na mensagem Cristianismo versus idolatria. Agora, idolatria é uma coisa estranha. Através das eras, nós tivemos idolatria. Desde o princípio do tempo. Agora, a ordem desta adoração de ídolo é o homem que estabelece o ídolo, ele arruma este ídolo, então ele vai e se prepara para essa grande adoração. Agora ele crê que este ídolo é feito segundo a imagem de algum Deus que ele nunca viu, que é sem forma, então ele crê que ele é feito na imagem deste ídolo que ele o faz para este Deus. Aí o profeta diz, agora, não deixe isso escapar. A imagem é a imagem do Deus mítico que ele crê que é daquele jeito. Então ele vai diante deste ídolo e ele se prostra. E ele crê que o Deus que é invisível, que o Deus que é aquela pessoa invisível, que ele desce dentro deste ídolo. E ele crê que ele fala com este Deus através deste ídolo. Que aquele Deus pode fazer-se entrar dentro daquele ídolo e responder àquele adorador. E muitos de vocês, mestres aqui, que já estudaram a mitologia, até mesmo esses deuses, eles tinham batalhas uns com os outros. Eles diziam, e tudo naqueles dias, não é? Você que já estudou mitologia, você pode ver a batalha dos titãs, não é? O deus Mercúrio contra o deus Vênus e aquelas brigas, não é? Agora, em outras palavras, que este Deus se hipnotiza ele mesmo se hipnotiza dentro deste ídolo, para dentro desse ídolo numa forma sobrenatural, e ele responde ao adorador por meio deste ídolo. Então o adorador, de uma maneira, num sentido emocional, uma coisa na qual ele se exercita até entrar naquele sentimento, crê que aquele ídolo responde a ele, ao seu coração, e de que ele está perdoado de seus pecados e o que quer que seja, através deste ídolo, o qual claramente mostra que é o diabo que faz isto. E eles não fazem isto mal feito, alguns fazem, mas alguns verdadeiros adoradores dessas coisas. Por exemplo, poderia lhes contar histórias de como esses demônios, naqueles ídolos, realizam todo tipo de coisas, fazem sangue sair das coisas e tudo mais. O profeta está dizendo, isso é verdade. Isto é verdade. Um demônio pode entrar dentro de um ídolo e fazer sair sangue daquele ídolo? Ele disse, o diabo pode fazer isto. Não é sempre que alguém foi lá e jogou uma tinta vermelha. Não. Já disse, é possível. Eles são demônios. Eles são demônios. Agora, eu quero que você acompanhe o raciocínio do profeta, porque isso aqui vai mostrar para nós estamos falando muito da terceira vinda, estamos falando muito Deus em carne, Satanás em carne, e nós vamos ver como que o homem evoluiu ao longo das eras na sua maneira de idolatria. Como que ele foi evoluindo até chegar ao ponto em que ele não mais quer que um ídolo de madeira fale e responda a ele. Mas eles entenderam que é muito melhor, como você vai ver no livro das Eras, o profeta abordou muito este assunto, é muito mais fácil, muito melhor ter um ídolo de carne, pele e osso, que este espírito pudesse entrar dentro dele e que, ao entrar dentro dele, podia responder às angústias dos homens, aos problemas econômicos, religiosos, políticos, aos problemas, aos conflitos armados que os países, que as nações, que o homem, as famílias, a comunidade encara.
Então, ele foi evoluindo a partir de um objeto de pedra. Ele entendeu que seria muito mais tangível que este Deus mítico, mitológico, que ele imagina que existe, que ele nem nunca viu, mas que é criação da cabeça dele, pudesse descer. Em outras palavras, que esse Deus, segundo a sua revelação mitológica, pudesse descer em um homem agora, e que esse homem podia dar as respostas para os seus questionamentos, às suas demandas, aos seus problemas. Veja como que o diabo evoluiu também na sua jornada. Você viu? Veja que Deus, como um antítipo, antes de Deus falar através do seu próprio filho, Deus muitas vezes falou através do redemoinho, ele falava, mas finalmente ele chegou na pele humana. E o diabo falava através dos seus ídolos nas eras passadas, mas finalmente ele vai falar agora através do homem. Do que nós estamos falando? A encarnação dos espíritos. Por isso que nós veremos, Apocalipse 19 é a batalha dos deuses, é a encarnação dos deuses, dos dois lados, as forças do bem contra as forças do mal. Os exércitos de Cristo contra os exércitos de Satanás. Então, nós vamos ver. Muito bem, então vocês entenderam. Agora, por que Nimrod foi este homem lendário? Por que ele foi icônico? Por que ele foi inesquecível? No qual ele é justamente o arquétipo, ele é o exemplo maior, é a inspiração maior para todo e qualquer líder do sistema humano. Por quê? Vamos ler por quê. Por que ele marcou tanto a mente dos homens? Eu vou ler para vocês palavras do profeta. A página é 161, Livro das Eras. Agora, lembra que ele disse que quando o povo foi esparramado nos 4 cantos da terra, com línguas diferentes agora, porque Deus tinha confundido as línguas, quando eles iam falar daquele personagem icônico que foi Nimrod e o seu pai, não é? Cusi. Quando eles iam falar desses personagens, agora já não tinha mais o nome de Nimrod e Cusi, porque a língua deles tinha mudado, mas era o mesmo personagem. E aí o profeta fala sobre isso, que ele é conhecido por vários nomes ao redor da terra. Na América do Sul, entre os nativos, entre os indígenas, conheciam a história de Nimrod. Como? Porque os seus antepassados haviam migrado para essa região e havia, através do folclore, através das lendas, através do conto popular, havia passado de geração em geração a respeito deste homem. Isso aqui é muito profundo. E olha, irmão, se o profeta colocou aqui no Livro das Eras é porque é importante para o nosso rapto. Tudo é importante, irmãos. Ah, isso não é importante. Então tira lá do livro aí. Não precisa estudar. Mas quem é você? Você é o legislador agora para dizer o que é bom e o que não é? Como alguns legisladores antes de 63, eu não preciso de nada. Olha só. Vamos lá então. Uma vez que descobrimos quem foi Minos, é preciso agora descobrir quem era seu pai. De acordo com a história, foi Bel, o fundador de Babilônia. Agora, deve-se notar aqui que Bel fundou-a no sentido de que ele começou esse movimento todo, porém foi seu filho Ninos, que estabeleceu e foi o primeiro rei. Porém, de acordo com a escritura, o pai de Nimrod foi Cusi, e Cusi gerou a Nimrod. Não somente isto é assim, porém encontramos que Cão havia gerado Cusi. Ora, na cultura egípcia, Bel era chamado de Hermes, e Hermes significa o filho de Cão. Ele provando que esses muitos nomes que é dado nas diferentes culturas está falando do mesmo homem. Está falando da mesma pessoa. De acordo com a história, Hermes foi o grande profeta da idolatria. Ele era o intérprete dos deuses. Outro nome pelo qual ele era chamado era de Mercúrio. Tá vendo? Ele está dizendo assim, tá esse monte de nome aí? Esse monte de nome, Atlas, Hermes, Mercúrio, Bel. Olha, tá falando de um homem só. Eu já falei sobre isso há um tempo atrás. Estou voltando aqui porque eu quero mostrar algo para vocês. Ele era o intérprete dos deuses. Outro nome pelo qual ele era... Porque Hermes significa filho de cão. Porque no inglês, cão é Ham, H-A-M. H-A-M. No inglês, na Bíblia em inglês, que é próximo do hebraico, Ham, não é? E Hermes, com H, significa filho de Ham. Quem era Cão? Filho de Noé. E quem foi o filho de Cão? Não foi Cusi? Foi Cusi.
E quem foi o filho de Cusi? Foi Nimrod. Então estamos falando de 4 gerações aqui. E aqui o profeta está dizendo, é a mesma pessoa, esses variados nomes que as nações chamam, está falando dele. Higi nos diz acerca desse Deus, que era conhecido diferentemente como Bel, Hermes ou Mercúrio, etc. Disse ele que por muitas eras os homens viveram sob o governo de Jove. Não o Jove romano, mas o Jeová dos hebreus, que antecede a história romana, sem cidades, sem leis e todos falando uma só língua. Porém, depois que Mercúrio, que é Bel, que é Cusi, interpretou o idioma dos homens, por isso o intérprete é chamado de hermeneuta. O mesmo indivíduo distribuiu as nações. Então começou a discórdia. Vê-se com base nisso que Bel, ou Cusi, o pai de Nimrod, originalmente foi o líder que levou o povo para longe do verdadeiro Deus e, como o intérprete dos deuses, encorajou o povo a adotar outra forma de religião. Ele os encorajou a prosseguirem com a torre que seu filho de fato edificou. Este encorajamento foi o que trouxe a confusão e divisão dos homens. Portanto, ele foi tanto intérprete como semeador de confusão. Ele foi chamado de intérprete dos deuses. Intérprete dos deuses. Em algumas culturas, ele é tido como os deuses que desceram do céu e se encarnaram em homens. Cusi, então, foi o pai do sistema politeísta, quando os homens foram deificados pelos homens. É claro que ele se tornou o pai dos deuses. Agora Cusi era chamado Bel, e Bel na mitologia romana era Janus. É o mesmo camarada. Ele é descrito como tendo 2 faces e carregava um bastão, com o qual ele confundia e espalhava o povo. Ovídio escreve que Janus disse a respeito de si mesmo: os antigos me chamavam de caos. Assim encontramos que o Cusi da Bíblia, o rebelde original contra o monoteísmo, era chamado de Bel, de Belus, de Hermes, de Janus, etc., entre os povos antigos. Veja que famoso este homem foi. Todas as nações até hoje falam dele, sob nomes diferentes. Ele simulava trazer revelações e interpretações dos deuses ao povo. Você lembra que o profeta acabou de dizer para nós que a idolatria consiste no quê? Você imagina um certo Deus, que ele tem uma certa natureza, que ele é assim ou assado, e aí você oferece lá, faz umas oferendas para um ídolo de madeira, de pedra, e que agora este Deus vai descer dentro deste ídolo e ele vai dar as respostas das suas orações. Não é? Isto é idolatria. Mas já lá em Gênesis, no livro de Gênesis, houve um homem que conseguiu enganar ao povo dizendo que ele tinha as respostas para o povo. Que os deuses vinham até ele e que ele era capaz de interpretar os deuses, que ele era capaz de ser um oráculo dos deuses e de que os deuses podiam falar através dele para com o povo. Nós vimos isto na história. Nós vimos, Herodes, creio que foi, que ele disse que o povo falou, fala como um Deus, né? Fala como um Deus. E os bichos o comeram. Depois nós vimos Nabucodonosor também, achando-se que era aquele grande Deus, não é? Era o diabo nestas pessoas, não é? Então, olha, ele simulava trazer revelações e interpretações dos deuses ao povo. Fazendo assim, ele provocou a ira de Deus para espalhar o povo, trazendo divisão e confusão. Ele provocou a ira de Deus quando ele fez isto. Quando ele começou a trazer revelações e interpretações dos deuses ao povo. Agora, até este ponto vimos de onde veio o politeísmo ou adoração a muitos deuses. Mas você notou que também encontramos a menção de um homem chamado Cusi, a quem foi dado o título de o pai dos deuses? Você notou aqui o velho tema das antigas mitologias de que os deuses se identificam com os homens? É daí que vem a adoração aos antepassados. Portanto, podemos simplesmente examinar a história para descobrir acerca da adoração de antepassados. Foi salientado que Cusi introduziu uma adoração de 3 deuses, Pai, Filho e Espírito. 3 deuses que eram totalmente iguais, mas ele sabia da vinda da semente da mulher. Portanto, teria que haver uma mulher e sua semente no quadro. Isso foi realizado quando Nimrod morreu. Sua esposa, Semiramis, o deificou, quer dizer, o endeusou. E assim fez-se a mãe do filho e também a mãe dos deuses. Então, exatamente como a igreja romana deificou Maria.
Eles alegam que ela era sem pecado e foi a mãe de Deus. Ela, Semiramis, chamou Nimrod de Zoroasta, que significa a semente prometida da mulher. Mas não demorou muito até que a mulher começasse a atrair mais atenção do que o filho, e logo era ela que era retratada como pisando a serpente sob seus pés. E eles a chamaram a rainha do céu e a fizeram na divina. Depois você pode continuar lendo aqui. Bom, vamos...